Olá, boa noite. Boa noite, Ney. Tá dando pra me ouvir aqui, Ney? Tá cortando? Como é que tá aí a conexão? Tá dando pra ouvir aqui, Ney? Ou tá cortando? Pronto, beleza. Já mandei o convite aqui para o nosso palestrante da noite. Guardo ele aceitar. Boa noite, Nestor. Pronto. Você está me ouvindo? Tô sim, boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Pronto, eu me chamo Pedro. Faço parte aqui da Sociedade Ituberanense de Estudos Espíritas. Temos aqui uma honra de receber essa noite de hoje, dia 2 de novembro de 2021. Só para situar um pouquinho, né, show? Geralmente a gente faz a apresentação inicial, a gente faz uma prece, aí o palestrante ele discorre o seu tema, não precisa se preocupar com questionamentos que possam aparecer aqui nos comentários, pode deixar que eu vou pontuando, e aí no final a gente fica uns 15 minutinhos para responder esses questionamentos, ou tirar dúvidas, ou fazer uma consideração final, e aí a gente faz uma prece de encerramento. Geralmente a prece de abertura eu que faço, e no caso a prece de encerramento, se você se sentir à vontade e quiser fazer, pode fazer. Se não, também faça, não tem problema. Certo? Tudo bem. Pronto. Então, eu vou me apresentar aqui, porque pode ter gente que não conhece aí acompanhando a live, né? Meu nome é Pedro, eu sou dentista, faço parte aqui da Sociedade Ituberanense de Estudos Espíritas, CIE, Allan Kardec. E hoje a gente vai coordenar essa live de hoje, eu estou aqui como coordenador, e nossa cidade é Ituberá, na Bahia. Aí você pode se apresentar também, que é o tempo que o pessoal vai chegando, e depois eu faço a prece. Né? Tá bom, Pedro. Meu nome é Nestor. Eu estou falando aqui de Mato Grosso, de Cuiabá. Trabalho no movimento espírita já desde 1993, quando eu era bem jovem. E desde então tenho vínculo aqui com a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, onde já trabalhei em diversas funções. Hoje atuo com as palestras e também na área de atendimento espiritual. Também sempre participei da assessoria jurídica, né? Desde o ano 2000 praticamente, na diretoria da federação. Já trabalhei em áreas da unificação, da comunicação social, enfim, a gente faz um pouco de tudo. E profissionalmente trabalho como advogado, sou de uma família de pessoas da área jurídica e tenho envolvimento com diversas causas sociais. É isso. Pronto. Mais uma vez é um prazer aqui, né? Uma satisfação enorme de estar recebendo a presença aqui, direto do Mato Grosso. Essa, já foi dita que algumas vezes, foi uma das vantagens da pandemia, né? Essa Verdade. aproximação, ainda que virtual, de pessoas que estão no movimento e que estão distantes fisicamente, mas que nessa oportunidade a gente consegue conhecer
e nos aproximar e estar usufruindo desses conhecimentos, desse ponto de vista, e isso foi muito enriquecedor aqui durante a pandemia, né? Nossa casa, a gente migrou para o modo virtual, entre aspas, né? E a gente com certeza não vai mais abandonar essa ferramenta, né? Que é a ferramenta que deu para Sabe que eu agregar. fiquei baiano, viu, Pedro? Foi? Na pandemia eu me tornei baiano. Porque eu Foi faço mesmo? mais palestras para centros espíritas da Bahia do que para Mato Grosso ultimamente. Aconteceu um fenômeno aqui que eu virei baiano. Na Isso é semana bom. passada estávamos com uma casa espírita também da sua cidade aí, Itabuna, né? É próximo, aqui é Ituberá. É próximo. Ituberá, então. Semana passada eu estava em Itabuna. Foi. Falando sobre os sonhos. Então eu Isso. acabei conhecendo virtualmente diversas cidades. Eu conhecia Ilhéus e Jequié, fiz palestras aí na Semana Espírita antes da pandemia. Mas depois da pandemia estive em Vitória da Conquista, em Maracás, em Jequié, Ituberava, essa que você disse agora há pouco, Retirolândia, enfim, cidades que eu nem imaginava que existia, né? E graças aí a essa tecnologia, um amigo nosso aqui sempre diz e lembra que quando, segundo uma frase de Emmanuel, quando a dor vem, Deus manda ajuda antes, na frente. Então você veja que passar pela pandemia sem essa possibilidade de comunicação virtual seria muito pior. Ainda bem que nós Sim. temos isso aí, que Deus nos deu essa oportunidade de termos esse contato virtual, mas próximo do coração. Então, aproveitando aqui, já fizemos essa apresentação inicial, e já chegaram algumas pessoas aqui para nos acompanhar. Vou fazer a prece de início, tá certo? Tudo bem. Para a gente começar propriamente nossa live. Mestre amigo Jesus, equipe espiritual responsável por esse encontro, nossos mentores, mentora da nossa casa, Maria Dolores. Obrigado por mais uma noite bendita em que utilizaremos os conhecimentos aqui do nosso palestrante para nos melhorar, para compreender um pouco mais essa doutrina tão maravilhosa e libertadora que é a doutrina espírita. Agradecer em especial por todas as pessoas aqui presentes na noite de hoje, que os espíritos benfeitores possam influenciar positivamente o nosso palestrante, de modo que suas palavras se façam presentes em nosso dia a dia. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Deus. Paz e luz hoje sempre, que assim seja. Pronto, eu vou mutar aqui o meu microfone para deixar você bem à vontade, certo? Tá bom. E com relação aos comentários, pode ficar tranquilo que eu vou acompanhando aqui, para você não perder sua linha de Eu te raciocínio, tá bom? agradeço, Pedro, porque senão eu me perco, eu não consigo realmente. É, Então, meus irmãos, nós estamos aqui no dia 2 de novembro do ano de 2021. Dia que a humanidade cristã dedica-se à lembrança dos que já morreram. Nós chamamos essa data de Dia de Finados, ou seja, aqueles que tiveram o fim. É uma data que está no calendário da nossa nação, como de outros países, advinda de uma comemoração da Igreja Católica. Mas nós, espíritas, entendemos que a morte não é o fim. Logo, não faz sentido chamar essa data de dia daqueles que tiveram um fim, ou seja, dos finados. Mas antes de mais nada, sempre é interessante, sobretudo porque estamos falando aqui no ambiente virtual, no qual pessoas das mais diversas religiões, ou pessoas sem religiões alguma, podem ter acesso, podem ter contato com esta apresentação, com esse diálogo, ou com a gravação que porventura fique registrada na rede social do Centro Espírita.
É importante esclarecer para todas as pessoas, e mesmo para nós espíritas, que a doutrina espírita ela é, acima de tudo e essencialmente cristã. Algumas pessoas falam assim, olha, eu gosto muito dessas coisas de espiritismo, o jeito que trata a morte, porque eu sou cristão. Queria saber como que vocês espíritas lidam com isso. Ora, nós espíritas somos cristãos, somos evangélicos. Evangélicos segundo a doutrina espírita. Assim como existem evangélicos, ou seja, pessoas que seguem o evangelho de Jesus, católicos, romanos, apostólicos, assim como existem evangélicos de origem protestante, que nesta semana, aliás, comemorou-se 503 anos, salvo engano, da Reforma Protestante, quando as pessoas se desvincularam da Igreja Católica, justamente por não concordar com algumas coisas que a Igreja Católica, com verdade, com vários itens que foram registrados por Martim Lutero. O fato é que todos somos cristãos. Ainda que pessoas de outras religiões não aceitem o Espiritismo como sendo uma doutrina cristã, isso não tem problema nenhum. Cada um que mantenha o pensamento que quiser. Mas é importante que nós espíritas mantenhamos a consciência disso. E nos assumamos como cristãos que somos. Senão, a doutrina espírita não faria sentido para muitos de nós, a maioria de nós. É importante colocar isso porque ela tem, a doutrina espírita, um tríplice aspecto. Ela é ciência, ela é uma doutrina filosófica e ela é religião também. Se fosse apenas ciência e filosofia sem o lado moral, amoroso, cristão, religioso, portanto, ela poderia ser uma ciência, uma filosofia, como outras, com tanta frieza e sem o conteúdo moral que é importante para nós. Se fosse a doutrina espírita, ciência e religião poderia levar-nos, talvez, a um movimento de não aprofundamento na necessidade de reforma interior, de nos tornarmos pessoas melhores. Se fosse filosofia e religião sem a base científica, nós estaríamos fadados a cair em fanatismo, esse mal tão presente nos dias atuais, em intolerância, em fanatismo, porque a pessoa fanática, ela quer acreditar em qualquer coisa. Ou mesmo sem ela perceber, não que seja um movimento que ela busque, ela cai em situações das quais ela, por invigilância, se torna vítima. E acaba acreditando, por ser uma outra pessoa influente, que ele falou alguma coisa, que ele trouxe alguma informação, seja um pai, uma mãe, um tio, um irmão, um parente, um professor, um chefe, um grande político, e a pessoa acaba adorando, idolatrando aquelas informações que não têm base científica. E ainda começa a defender o indefensável, o que está óbvio, mas porque ela caiu em fanatismo, ela começa a ter dificuldades em relação a isso. Justamente por isso, para nos precaver de um pieguismo, ou de uma frieza, ou de um fanatismo, a nossa doutrina espírita tem esse tríplice aspecto. Ela é uma filosofia de vida, que tem bases científicas, é estudo, e tem consequências religiosas, nos apresentando Jesus como o ser mais perfeito que Deus oferece-nos a nós, para que nos sirva de guia, de modelo. Ele nos traz a boa nova, o seu evangelho. É esse pão que nos alimenta a alma, que nos sustenta em todos os momentos da vida. Dito isto, aí sim nós temos que comentar aqui que dentre as questões, os princípios básicos da doutrina espírita, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, a imortalidade nossa, espíritos que somos, talvez seja o traço marcante e o que traz muitas pessoas a essa busca de conhecer a doutrina espírita. Mesmo aqueles que debocham de nós, ou que nos ridicularizam, ou que dizem equivocadamente que nós estamos à busca de manifestações espirituais o tempo todo, ou de perturbar aqueles que já estão no descanso eterno, entre aspas, mesmo essas pessoas, quando passam por dores causadas pela morte física de um familiar, de uma pessoa querida, essas pessoas, às vezes, nos procuram para conversar. E é importante, nesse momento, oferecer
a outra face, a face do bom senso, a face da lógica, a face do coração. Não querendo revidar que nós somos maltratados, mas apresentando aquilo que nós podemos apresentar. A verdade cristã no nosso coração, o acolhimento fraterno, o diálogo fraterno. Neste dia, que todos os anos comemora-se, lembram-se dos mortos, a primeira coisa que nós precisamos considerar é que não são mortos. A doutrina espírita matou a morte, no sentido de que a morte não existe. O contrário de morte não é vida. Porque estando no corpo, ou estando vivendo na erraticidade, no mundo espiritual, nós estamos vivos de uma forma ou de outra. O contrário de morte não é vida, é nascimento. Porque nós estamos nascendo, vivendo, convivendo, morre-se o corpo, continuamos vivendo, aprendendo, trabalhando no mundo espiritual. Não é férias. Para nós que estudamos a relação dos espíritos com o mundo da matéria, o mundo da matéria entre si, a relação do mundo material com o mundo espiritual e a vida espiritual em si propriamente dita, nós sabemos, não é questão de acreditar, porque nós estudamos, comparamos, analisamos, e nós sabemos que a vida continua e o trabalho também não para. Porque o trabalho para nós não é um castigo, é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Por isso, seja no corpo ou fora do corpo físico, a vida continua e a necessidade de trabalhar por nós, por amor, com alegria, trazendo o princípio de que amar a Deus acima de todas as coisas é possível, amando ao próximo como amamos a nós mesmos, é uma realidade, é um convite, convocação de Deus em nossas consciências. Trazendo essa realidade para nós, faz sentido entender que a morte não é o fim de tudo. A morte do corpo é a morte de uma etapa, é o fim de uma etapa, é o encerramento, mas é o começo de um novo momento, de uma nova etapa, de uma nova realidade. Da mesma vida, porque a vida é uma só, mas múltiplas são as experiências no corpo. Mas fora do corpo recobramos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que somos. Porque somos seres espirituais. Nós não somos corpos. Nós não enterramos a nós, enterramos os corpos. Nos cemitérios ou nos crematórios estão corpos. Restos que são mortais. Porque o espírito é eterno. É imortal. Na semana passada, conversando com minha mãe, ela dizia assim, olha, vai chegar o dia de finados. Eu tenho que ir lá visitar teu pai. Vou arrumar, colocar flores para ele. Ele deve estar feliz porque em volta dele está o Alfredo, está a professora Edna, está não sei quem. Ou seja, os amigos que ele tinha aqui na Terra. E ela dizendo que ele deve estar feliz porque em volta dele estão enterrados os restos mortais de amigos. E eu disse, mãe, provavelmente ele está com esses amigos, sim, mas não aqui. Estão em outra dimensão. Vivendo suas realidades, analisando aquilo que fizeram de bom, aquilo que fizeram de não tão bom, que poderiam ter feito melhor, programando-se para continuar aprendendo, servindo, preparando a nossa casa, o nosso lar, do lado de lá, e nos inspirando muitas vezes, porque nós nos conectamos pelo pensamento, pelo sentimento. Então, o que é a morte? Primeiro, a morte não é um castigo. Quem pensa que a morte seja um castigo, é porque muitas vezes tem a sensação, ainda que não perceba, de que é um privilegiado em relação às outras pessoas. Que ela está vivendo ali no paraíso, mas quando alguém morre, Deus me castigou. De forma alguma. Porque todos nós somos filhos de um Deus justo, amoroso e é misericordioso. Ele alivia as nossas dores para que nós possamos passar pelas provas com bom aproveitamento de aprendizado. Mas não é um castigo porque todos passaremos pela morte e Deus não quer que nós soframos sem um sentido. Para tudo há uma lógica, há uma razão de ser. Então vejamos. A morte é apenas a morte do corpo. Cessação das funções vitais. Morte biológica do corpo físico. Ponto. Nós não somos corpo. O ponto de vista está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós vamos verificar que nós não somos corpos, que temos o espírito. Ah, meu espírito hoje não está muito bem, não.
A pessoa acorda de mau humor e fala que o espírito dela não está bem. Ela é o espírito. Ela é o espírito. E ela, às vezes, se considera o corpo. Ela está se coisificando, se materializando. Quando a proposta ideal para nós é nos espiritualizarmos, nos libertarmos dos apegos à matéria. Vivemos, então, uma deseducação desde a nossa infância. Isso vem de ancestralidades, de gerações em geração, dizendo que existe um céu e um inferno. Quem faz as coisas da forma tal vai para o céu, quem não faz vai para o inferno. E há outro entendimento que nós respeitamos, mas para nós não faz sentido, de que todos ficaremos dormindo até o dia do juízo final. E chegará lá um para a direita, um para a esquerda, de acordo com as suas ações. Respeitamos, sinceramente, quem pense assim, mas para nós, que estudamos a doutrina dos espíritos. E não confunde-se espiritismo com qualquer outro tipo de espiritualismo, porque a doutrina espírita, que é a proposta de reviver o cristianismo na sua simplicidade e pureza dos cristãos primitivos, essa doutrina espírita, que trouxe-nos, por meio de diversas mensagens de diversos locais, ao mesmo tempo, e Allan Kardec foi quem codificou essa doutrina, e na introdução do Livro dos Espíritos, ele é muito claro ao dizer que o que é espírita ou espiritista, diferente do espiritualista. Trouxe muito claramente a noção, até para que nós possamos entender didaticamente, diferenciando alma de espírito, a alma como sendo o espírito encarnado. Enfim, respeitamos todas as religiões, todas as filosofias, todos os seres que sejam ateus, céticos, mas nós acreditamos, porque nós sentimos, estudamos e compartilhamos, que essa doutrina que busca viver a vida de Jesus nas nossas vidas, é claro que não seremos ele do dia para a noite. Isso requer tantas e tantas reencarnações para chegarmos no potencial crístico de Jesus. Mas que é possível exercitar as virtudes. Essa é a proposta. Reconhecendo que a vida, ela é incessante, ela é imortal. Então vejamos, o Dia dos Mortos, ou de finados, como se diz comumente, foi criado pela Igreja Católica. No século II percebeu-se a necessidade de respeitar-se os seres que partiram, porque nós sentimos saudades de quem partiu. No século X, um abade determinou que fosse criado então uma comemoração e fosse feriado nesse dia, para que pudesse se cultuar a lembrança, a memória daqueles que partiram. E isso se disseminou ao longo por todas as nações, sobretudo as nações cristãs, que se dizem cristãs. No Brasil se visitam os cemitérios. As pessoas vão lá cuidar do cemitério, dos jazidos, dos túmulos, fazem suas orações. Muitas pessoas sofrem. No México a cultura já é diferente, fazem festas. Comemora-se com músicas, com alegria, a memória daqueles que partiram. Na Guatemala, soltam-se pipas, como se fosse simbolizando as almas. Pipas, pandoga, papagaio, cada cidade fala de um jeito. O fato é que se lembra respeitosamente das pessoas que partiram. E no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que eles se comprazem ao serem lembrados. Claro que não somente esse dia, mas é que no dia em que comumente se lembra de quem partiu, é natural que nós nos lembremos das pessoas que partiram, pessoas queridas. Imaginemos nós aqui, se nós viajamos para um local muito distante e deixamos aqui as pessoas mais amadas, e ninguém nos faz uma ligação, não manda uma mensaginha de WhatsApp, ninguém manda um e-mail, um recado, uma lembrança, como é que nós nos sentiríamos viajando para outras nações em um mundo diferente? Claro que não nos sentiríamos bem, não nos sentiríamos amados. Então, é importante que nós sim nos lembremos das pessoas que partiram, não somente no dia dos mortos, mas como se costumou lembrar dessas pessoas nesses dias, é natural que existam inclusive caravanas de espíritos que se aproximam de nós nessa data. Assim como na data de aniversário, ou no Natal, em que nós estamos assim,
voltados a uma convivência mais fraterna. É natural que exista isso. É um estímulo, então, para que nós vivamos com dignidade. Em homenagem, inclusive, a esses que partiram. E lembremos-nos deles neste dia respeitosamente, assim como em todos os dias das nossas vidas. Dizem também que o espírita não pode chorar, porque ele tem conhecimento que a vida não acaba, disso que estamos falando aqui. E dizem que os espíritas são pessoas tão frias, porque já têm conhecimento da vida após a vida, que não choram, que não sofrem, como se nós não tivéssemos sentimento. Ora, lê do engano. Nós sabemos muito bem, neste exemplo que acabamos de dar, imaginemos que nós pegamos a pessoa mais amada, um filho, uma filha, levamos até o aeroporto e nos despedimos pensando, olha, vou passar uma semana, um mês, um ano sem ver essa pessoa, que eu amo tanto. Nosso coração se aperta só de supor uma situação dessa. Agora imagina se nós estamos nos despedindo e não vamos ver mais nesta existência aquela pessoa, porque ela está partindo. Não teremos comunicação em estado de vigília, acordados, certamente apenas pelo sono. Talvez remotamente uma mensagem espiritual psicofônica ou psicografada, seja lá qual for, mas não temos certeza disso. A certeza que nós temos é que nós estamos se despedindo de alguém que parte. E talvez não retorne, não nos retornemos a ver tão cedo aquela pessoa. Claro que nós vamos ficar tristes, claro que nós vamos ficar aborrecidos, chateados, que a situação é muito desagradável, que nós vamos sofrer com isso, que nós vamos chorar com isso. Recentemente, um amigo muito próximo, um irmão verdadeiro, desta e sei que de tantas outras reencarnações, passou por essa experiência e ao vê-lo sofrendo, nós sofremos também. A sua esposa, de tantos anos de convivência, passou por um mal súbito e veio a desencarnar. E ele, espírita, trabalhador, dirigente, sofreu. Porque a relação de amor, de convivência ao longo de tantos anos é a base para ele da sua alegria de viver, que dá mais sentido à sua vida, da motivação. Então, lógico que ele sofreu. E vendo aquele sofrimento dele, nós sofremos juntos. E ainda vemos que ele está se recuperando, se adaptando à vida nova, sem aquela alma amiga com a qual convivia todos os dias, todos os projetos, todos os sonhos. Então, como que a gente não vai entender que é um sofrimento natural? Como é que nós não vamos considerar e respeitar o choro dessa pessoa? Como é que nós não vamos chorar junto com ele? E se fosse comigo, como é que eu passaria por essa prova também? Então nós sentimos sim. Espírita não é proibido de chorar, não. Não existe isso. Quem inventou essa história está muito equivocado ou não conhece a doutrina espírita. É necessário viver aqueles momentos. Não fugir, porque depois cai em si e fica em traumas. Viver o luto. As pessoas que estudam cientificamente o luto dizem que dura 5 meses, 7 meses, mais ou menos, as dores mais atrozes. Mas, alguns mais, alguns menos, mas é bem verdade que a vida toda nós vamos sentir esse luto um pouco em nosso coração. Quem já viveu com seus pais e os pais desencarnaram sabe. Quem teve a morte de alguém da família muito próximo, um esposo, uma esposa, um filho, sabe que vai lembrar e vai sentir, e vai se perceber muitas vezes com a conduta, com o pensamento que essas pessoas tinham. E vai perceber, olha, como que essa pessoa me influenciava, e como eu a influenciava também, como nós temos ligações, e isso é natural. Mas é importante que nós saibamos que ninguém perde ninguém. Nós perdemos coisas, perdemos chave, perdemos celular, perdemos relógio. Gente, pessoa, ser humano não se perde. Pessoas nós amamos. Afastamo-nos pela morte física, mas é um afastamento físico à mente, ou somente, porque o amor verdadeiro nós levamos conosco. Nós podemos chorar. Aliás, é Jesus quem diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que não significa dizer que nós devamos cair em exageros.
Isso não que significa dizer, quando Jesus nos propõe bem-aventurados os que choram porque serão consolados, que nós devamos ficar em movimento até obsessivo em relação a quem partiu. E há pessoas que suicidam-se mentalmente, emocionalmente, na busca inconsciente de ficar logo de volta com aquela pessoa que desencarnou. Como se suicidando-se abreviasse o momento do reencontro. E jamais vai acontecer isso. Porque o suicídio direto ou indireto, matando-se aos poucos, não nos aproxima dos entes amados, ao contrário, nos afasta deles. Porque não é possível transgredir a lei de Deus, transgredir a consciência em busca de um algo bom, de algo amoroso. É necessário, sim, viver aquela etapa. Viver com dignidade. E não deixar-se cair em desespero, em exagero. Chorar sim, chorar muitas vezes. Chorar no travesseiro, chorar com amigos. Claro, é natural. Mas cuidado devemos ter para não nos tornarmos obsessores de encarnados para desencarnados espíritos que partiram e precisam de sossego. Precisam serem lembrados com gratidão, com saudade saudável. Não com aquela saudade dolorida que quer prender. O espírito Joana de Ângeles traz uma passagem que eu anotei aqui, que diz o seguinte: vez que outra acompanha um féretro, a fim de aprofundares reflexão no fenômeno biológico da vida e no da morte também. Diante da ocorrência com os outros, poderá despertar para o que te irá suceder inevitavelmente. Assim, vive bem. Entretanto, não descartes a possibilidade do teu retorno, o que, aliás, é o mais seguro de todos os acontecimentos. O que ela está dizendo para nós? Olha o conselho dela. Acompanhe um féretro. Acompanhe um funeral. Aqueles carros, aquela marcha, aquela procissão de pessoas que vão levar algum corpo para ser enterrado ou então para um crematório. Acompanhe. Para refletir sobre o fenômeno biológico da vida e da morte do corpo. O que está acontecendo com outras pessoas pode acontecer com você a qualquer momento, ou com seu familiar. Então é uma proposta de nos prepararmos para desenvolver amor sem apego. Amor que liberta, amor que se doa, e não que quer reter, não que quer segurar e prender a pessoa que também está no momento de crescimento. E ela diz, viva bem, mas não descartes o teu retorno, que isso é a coisa mais óbvia que vai acontecer. Todos vamos passar pela morte do corpo. Mas morte é diferente de desencarnação. Tem pessoas que, sobretudo nós espíritas, cristãos espíritas, que confundimos morte com desencarnação. Falar, a pessoa desencarnou. Às vezes não desencarnou, não. Às vezes está ali ligado ao corpo. Muito próxima, ou mesmo distante, muito ligado pelo pensamento, pelos vícios, pelos maus hábitos. Morte é, conforme colocamos agora há pouco, o fim, a cessação da vida biológica do corpo físico. Desencarnação é o seu total desprendimento dos laços que ligam o perispírito à matéria. Mas isso vai acontecer conforme o ser for mais espiritualizado. Da mesma forma, se o ser for mais materialista, sensualista, terá mais dificuldade de desencarnar-se. Ou seja, morre o corpo e o ser espiritual fica próximo ao corpo. Ou ainda que fique distante, está ainda ligado às impressões do corpo e muitas vezes querendo viver as experiências do corpo. E muitos se tornam obsessores, ou seja, se aproximam de outras pessoas encarnadas para sugar as energias mais animalizadas da matéria, da carne, sejam as energias produzidas pelas substâncias entorpecentes, álcool, drogas, comida em exagero, mau uso do sexo em desequilíbrio, enfim. Tudo o que é mais materialismo e menos espiritualidade. Isso faz com que o ser fique mais ainda com dificuldades de promover a sua total desencarnação. Morreu o corpo, mas a pessoa ainda está com dificuldade de desencarnar-se. Por isso ela é ajudada muitas vezes. Por isso é importante orar por aqueles que estão em desencarnação. Porque o corpo sem o espírito é matéria. Já dizem os espíritos, em O Livro dos Espíritos. É matéria inerte, inerme.
É nada. É matéria que volta para a matéria da Terra. O corpo, com o espírito, que é o ser inteligente que o habita, que o movimenta, o corpo com o espírito, aí sim, tem vida. Porque o espírito se utiliza daquela roupa, daquela roupagem, daquela casa, para o seu crescimento, para o seu progresso, para as finalidades da reencarnação, que é contribuir com Deus em sua obra que é incessante, que é progredir incessantemente, que é a evolução espiritual, moral, intelectual. Aí sim o corpo faz sentido. Mas quando não há mais ligação do espírito com o corpo, aí existe apenas a matéria, porque nós, espíritos, continuamos vivendo. O que acontece depois da morte física, geralmente, passado algumas horas, geralmente, frisando isso, depois de algumas horas, existe o seu completo desligamento, como se fossem laços, nós, que ligam o perispírito à matéria. Esses nós vão sendo desatados. Há pessoas que relataram experiências de quase morte. Essas pessoas dizem que estavam na cama e viram que ela, além dos das suas pernas, ela tinha mais duas outras pernas, como se fossem quatro pernas. Achavam espantoso aquilo. Porque quando acontece a desencarnação, os espíritos nos revelam que o desligamento ocorre dos pés até a cabeça. O último cordão fluídico transcendental que liga o espírito à matéria é o transcendental. É aquele que nós ficamos vinculados durante o sono, saímos do corpo, mas o fio de prata, tantas vezes relatado nos livros espíritas, continua vinculado. Esse último fio, quando desligado da matéria, promove a desencarnação. Então, quando passado algumas horas, ocorre o desligamento completo, aí operou-se a desencarnação. Mesmo valendo a pena refletir que mesmo nestes casos, quando o ser está muito materialista, ele não se desvincula totalmente. E muitas vezes fica apegado. Agora, Pedro, minha cachorrinha resolveu latir aqui do lado. Mas se Deus quiser, ela vai ficar longe. Mas então, vamos lá. Uma questão muito importante. Você pode pegar ela, por favor? Minha filha está aqui para me salvar, Clarinha. Senão ela vai ficar latindo aqui do meu lado. Enfim, uma coisa importante para nós pensarmos é que existe uma situação, que nós falamos agora há pouco, o que acontece com o espírito logo depois da desencarnação. Passado algum momento, ele se desliga totalmente. Pode, deve muitas vezes ser recolhido, atendido, levado pelos benfeitores espirituais. Mas há situações nas quais aquela pessoa viveu tão mal a tua vida, fez muitos inimigos, que estão no mundo espiritual, às vezes, querendo vingança. E muitas vezes espreitando o momento da desencarnação para poder perturbar o ser agora livre do corpo físico. Em verdadeira obsessão de desencarnado para desencarnado. Por isso, é importante orar pelas pessoas que desencarnam-se. Passado alguns momentos, o espírito fica em perturbação, como se fosse num sono, num torpor, não entendendo muito bem, parece que está sonhando, vê, sente, percebe as pessoas ao seu derredor, sente os pensamentos das pessoas, ouve os pensamentos das pessoas, e se perturba muitas vezes com alguns pensamentos, com muitos pensamentos. Por isso os benfeitores espirituais, seu anjo de guarda, está ao lado, aplicando-lhe passes, para que não absorva aquela energia dos pensamentos, das formas pensamentos, como nos diz o Espírito André Luiz, que são direcionados para o ser que está em desencarnação. Morreu o corpo, mas ele está em desencarnação. Por isso, nos funerais, é isso que nós queremos falar. É muito importante nós pensarmos melhor na nossa conduta. Funeral não é momento de algazarra. É o momento da família, dos amigos mais próximos, aqueles que estão ali sentindo a dor da partida e orando, transmitindo, irradiando suas energias para aquele ser em desencarnação. Para que ele possa estar bem, absorvendo boas energias, para que ele possa ser
bem atendida, ajudando os benfeitores espirituais a recolher aquele ser em desencarnação. Mas, infelizmente, o que nós vemos nos funerais são verdadeiras algazarras. Uma falação, fofoca, conta-se piadas. Tem pessoas que fantasiam o corpo. Coisas mais absurdas. Um total desrespeito. Perturbando um ser num momento tão grave que é da sua desencarnação, que ele precisava estar ali num ambiente como se fosse de um ambiente cirúrgico. Não vou nem falar de uma UTI, porque tem muitas UTIs que são muito bagunçadas também. As pessoas que voltaram das UTIs recentemente narraram para nós, olha, uma bagunça, uma falação, uma fofocaiada. Seria bom que não fosse assim. Seria bom que no momento do funeral, a nossa atitude ali espiritual fosse como numa reunião mediúnica ou numa sala cirúrgica, sabendo que ali estão instrumentos espirituais ajudando o espírito a se desligar. Estão ali benfeitores, familiares. É a hora de ajudar. E como que nós podemos ajudar? Orando. Não falando bobagens. Cuidando, inclusive, das lembranças, porque nós podemos vigiar a mente. Muitas vezes vem à nossa mente lembranças com essa pessoa que está desencarnando que não são boas para aquele momento. Algo que essa pessoa fez de equivocado para nós, ou que nós fizemos de mal para ele, nossa sensação de culpa, ou trazendo culpa para aquele ser. Não é momento para lembranças assim, não. Os livros, sobretudo na série André Luiz, Missionários da Luz, nós vemos lá relatos de pessoas que estavam ali na sua desencarnação, o corpo no funeral, no velório, a pessoa ainda ligada ao corpo até no momento do enterro, quando os benfeitores recolhem suas últimas energias para que não sejam sugadas por espíritos equivocados. E dispersam essa energia no solo. Energias mais animalizadas do corpo físico, energias vitais ainda. Então, o princípio vital. Então, André Luiz é muito claro, pela psicografia de Chico Xavier, nos relatando sobre a importância de não trazer para aquele momento do funeral lembranças que podem ser perturbadoras. Ainda que nós pensamos que sejam inocentes, tudo cria-se formas pensamento. E o pensamento tem a forma, a força, a direção que nós imprimimos a esse pensamento. Por isso, vigiar e orar nos funerais. Principalmente naquela proximidade do corpo. Aquela conversação, falando alto, não é momento para isso. Que nós possamos, inclusive, colocar talvez uma música suave, como no ambiente de uma reunião mediúnica. Falar em voz baixa o que for necessário, mas orarmos. Orarmos. Mentalizarmos coisas boas para aquela pessoa que está passando por aquele momento. E se alguém se aproximar com melancolia, com sofrimento, com gritos, com exageros, merece o nosso respeito, mas também, se possível, orientação amorosa. Porque muitas pessoas, na desencarnação de outrem, falam assim, o que vai ser de mim sem ele? O que vai ser da minha vida sem ela? Não está pensando em quem está desencarnando, está pensando em si. Movimento egoístico, egóico. Ora, pense em quem está saindo do corpo e não voltar. O que vai ser de mim? Viva. Aprenda. Ame, como propõe Jesus. Agora, o que vai ser de quem está partindo? E isso é importante se perguntar. De que forma eu posso ajudar? Orando, porque o exagero não faz sentido nenhum. Uma pessoa da minha família, já desencarnada, mas quando o seu marido tinha desencarnado antes, eles não viviam muito bem, passaram alguns anos de dificuldades. E ele desencarnou. E ela se aproximou de algumas irmãs e falou assim, não sei o que está acontecendo. No funeral. Ah, o que foi? Por que está assim? Eu não consigo chorar. Ela estava se sentindo mal, porque ela achava que ela tinha que chorar, para que as pessoas vissem ela chorando, para que não pensassem mal a respeito dela. Mas ela não queria chorar, não sentia. Não precisa chorar, ninguém é obrigado a chorar. Muito menos fazer de conta para agradar os olhos dos outros. Mas orar sempre. E se entregar em sentimento, e se for uma pessoa que treina amorosidade, caridade, oração, vai conseguir naturalmente sentir o que é necessário sentir. Mas não precisa chorar, nem nós precisamos forçar choro.
no velório, no funeral de ninguém. A pessoa vai gostar mais ou menos de nós por causa disso? Claro que não. Mas nosso respeito, nosso carinho, isso sim, pela oração. Isso sempre. Outra coisa importante, não precisa mandar as crianças ir lá e tocar no corpo, no defunto. Não faz sentido. Vai lá, meu filho, toca no seu pai, no seu tio, no seu avô. A criança vai morrer de medo. Além de que, muitas vezes, não é saudável, não é higiênico. Conhecidos nossos que trabalham com laboratórios de tanatologia dizem que, se o corpo não for muito bem cuidado e tratado, isso raramente acontece, não é nem higiênico ficar tocando, porque multiplicação de vermes incessantemente, bactérias. É a vida se renovando. Mas nós que aprendemos agora na pandemia a passar álcool em gel, a nos higienizar, usar máscara, deveríamos saber também que é importante não tocar. Se quiser tocar, saiba se foi antes bem cuidado pelas funerárias, se passou por um tratamento adequado. E isso raramente acontece, principalmente nas cidades do interior que não tem uma boa estrutura. Então não tem por que ficar falando, criança, vai lá tocar, vai lá despedir. Vai criar um trauma na criança, se a criança não faz isso espontaneamente. Para que insistir? São várias circunstâncias que vão nos demonstrar como é importante vigiar e orar para não cair em tentações. Deus é o nosso Pai. E nós não nos afastamos dos nossos seres amados pela morte. No filme Ghost, que passou no cinema lá nos anos de 90, 91, e já era um adolescentezinho naquela época, mas é muito marcante para nós quando aquele filme que retrata um romance de um homem que passa pela morte, mas ele não resolve ir para a luz e viver a vida do colono espiritual, ele quer ficar próximo à sua esposa para ajudar a desvendar um mistério, um caso policial. Até que no final tudo se resolve, é aquela grande cena de amor, e ela vê o espírito, ela vê o seu amado e se despede, e finalmente ele pode ir embora em paz. Mas antes de ir embora, ele está se dirigindo em direção aos benfeitores que lhe aguardam, ele vira de costas, olha para ela ali, naquele momento de despedida, e fala, é espantoso. O amor verdadeiro sempre levamos conosco. Nós morremos todas as noites pelo sono. Saímos do corpo, temos experiências espirituais. Mas aqueles que partem, que nos antecedem, aqueles que vão viver a vida espiritual definitivamente até a próxima encarnação, esses seres merecem nosso carinho. Esses seres, quando lembrados, e são muito lembrados nos dias de finados, como se diz, eles estão conosco, ligados a nós pelo sentimento, pelo amor, querem nos ajudar. E nós também podemos ajudar a eles, orando, desejando o bem. Então vamos encerrar aqui, Pedro, lendo uma passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós trouxemos aqui, do Espírito Sanson. Diz assim, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e, se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Ou seja, pede a Deus pelas pessoas que partiram. E nós vamos sentir em nosso coração esse alívio, esse conforto, essa bênção de sentirmos-nos fortes, amparados e sabendo que essa ligação amorosa, esse até logo, esse até breve, não é o fim, mas é um convite para que nós honremos a vida de quem partiu, vivendo bem, amando, desejando bem, perdoando, desenvolvendo virtudes, exercitando valores positivos em nossas vidas. Conhece-se o verdadeiro espírita, o cristão verdadeiro, pela sua transformação moral, pelo seu esforço em ser uma pessoa melhor. E nós podemos ser, a cada dia, instrumentos da paz. Era isso. Muito, muito obrigada pelas suas palavras. Eu estava aqui observando, não houveram questionamentos, provavelmente porque suas colocações foram tão bem feitas que não deixaram margem para que nós
tivéssemos dúvidas, né? Você trouxe muitos conceitos, muitas informações acerca da doutrina que facilitam o entendimento até de pessoas que estão no início dessa caminhada ou que apenas são curiosos e têm algum interesse pela doutrina. Gostaria de parabenizar pelas palavras, por essa palestra, por esse período aqui que você passou conosco. Os nossos colegas aqui que nos acompanham estão aqui dando palmas, agradecendo. E caso você se sinta à vontade de fazer a nossa prece de encerramento, fique à vontade, pode fazer. Se não, eu também posso fazer, não tem nenhum problema. Tá? Tá ótimo, eu agradeço muito pela oportunidade de orar, de estar aqui com vocês. E muito feliz pela oportunidade de refletir sobre esse assunto nessa data. Confesso que me lembrei aqui do meu pai algumas vezes, que desencarnou alguns anos atrás, e das pessoas amadas, né? Que nós oramos por ela tanto. Então, que nós possamos orar agora, nos lembrando e emitindo para essas pessoas nossas melhores vibrações. Vamos orar. Senhor Jesus, mestre, benfeitor, amigo de cada um de nós, que nos conhece tão bem, benfeitor de toda a humanidade. Receba a nossa oração de agradecimento por esses momentos que tivemos aqui para conversar e refletir a respeito do fenômeno da vida, da morte do corpo, da necessidade de aprendizado constante de exercitar o amor e todas as virtudes. Agradecemos, Senhor, por essa doutrina cristã abençoada. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aprender e também de compartilhar nossos melhores pensamentos e de agir no bem. Ajuda-nos, Senhor, neste mundo de tantas tribulações, tantos desafios, que nós possamos estarmos atentos aos sinais, vigilantes, orando, aurindo forças, para que onde houver ódio, que nós possamos levar o amor, principalmente para dentro de nós. Que onde houver ofensa, que nós possamos levar o perdão, sobretudo a essas mágoas que trazemos dentro de nós. Onde houver tristeza, que nós possamos viver a verdadeira alegria, aproveitando a vida como essa beleza de nos considerarmos eternos aprendizes. Abençoa, Senhor, neste momento, os nossos seres amados, queridos, que nos precederam no retorno à pátria espiritual. Cada um deles, tão queridos a nós, que tantas impressões nos deixaram, tantos conhecimentos, tantos momentos de amor, de carinho, que eles possam receber o nosso compromisso de buscarmos uma vida saudável em homenagem a eles também. Abençoa, Senhor, a todos os espíritos amados desencarnados. E abençoa-nos a todos, nossos lares, nossos familiares, nos ajudando, Jesus, a fazermos o melhor onde quer que estejamos. Conte conosco, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade, as palavras amigas, e deixar aqui o espaço aberto para novas oportunidades, se assim for o desejo, tanto do plano material quanto do plano espiritual, de estarmos juntos aqui em outras oportunidades. Com certeza, Pedro. Se a casa quiser, eu estou pronto para ajudar, para refletir, para aprendermos juntos. E quem sabe um dia até presencialmente, hein? Pois é. Vamos torcer por isso. Vamos. Então, tchau, tchau. Até logo. Uma Um boa abraço noite. a todos. Tchau, tchau. Tchau.